A Raspberry Pi Pico, ela tem aí um processador que foi projetado pela própria Raspberry Pi Foundation, mas eles compartilharam esse processador aí com outros fabricantes. No começo aí com o pessoal que era parceiro deles, depois disponibilizaram para qualquer um aí poder fazer placas com esse processador. A maioria do pessoal que foi fazer placas aí com o RP2040 procurou se destacar, seja por um formato um pouco diferente ou então por acrescentar aí mais recursos. E agora recentemente eu vi ali no AliExpress umas placas que seguem bem próximo aqui o design do Pi Pico, né? Então algumas pessoas estão até chamando essas placas de clones. Então, eu comprei umas aqui e vamos dar uma olhada e vamos ver como é que são essas placas. Então vamos ao unboxing, aqui aquele popular envelopinho aqui da AliExpress, veio rapidinho, né? Atualmente as coisas estão vindo bem rápidas. Vamos ver, vamos cortar aqui com a tesoura, fazer aqui um pouquinho de suspense. Aí tá aberto, e aqui tem, como de costume, aqueles saquinhos proteção contra eletrostática, né? Tem aqui 3 plaquinhas, as 3 são iguais. Vamos abrir aqui agora um desses pacotinhos. A gente tem aqui a plaquinha e também, né, os conectores. Então vamos dar aqui um zoom e vamos dar uma olhada, né, o que temos de igual, o que temos de diferente em relação a Pi Pico. Pi Pico está aqui em cima, aqui está a nossa outra plaquinha. A primeira coisa que a gente percebe é no que diz respeito ao tamanho. Se a gente olhar aqui, vocês vão ver que o tamanho é quase o mesmo, certo? Na verdade, essa plaquinha aqui é um pouquinho de nada mais larga, certo? A gente percebe um pouquinho melhor isso quando a gente olha com mais atenção aqui nos pinos, né? No caso da Pi Pico, a gente vê que o pino tem os conectores aqui, né? Tem esse formato, o que eles chamam de castellated, para permitir soldar direto na placa. Esse aqui não tem, esse aqui são furos metalizados comuns para a gente botar aí a barrinha de pino. Por outro lado, o Pi Pico, ele não tem nenhuma marcação aqui em cima do que são os pinos. A marcação está pelo lado de baixo. Você colocou na protoboard e você não enxerga o que são os pinos. Aqui a gente tem, não é muito legível, mas tem aqui a marcação. Só que o espaço que eles colocaram a mais aqui para poder fazer a marcação deixou a placa um pouquinho mais larga. O espaçamento entre os pinos continua sendo o mesmo, as pinagens das duas são os mesmos, mas essa aqui é um tiquinho de nada maior. Uma coisa que é meio óbvia, o conector USB é diferente. A Pi Pico usa o USB micro, essa placa clone, digamos assim, né? Ela usa um USB-C. A gente olhando aqui, a gente vê que tem uma cara um pouco diferente. Em primeiro lugar, o tamanho do chip de memória usado é um pouco maior. E fora isso, se a gente prestar um pouquinho mais atenção, a gente percebe que aqui ele tem um circuito de fonte chaveada, enquanto que aqui o que ele tem é simplesmente um regulador linear. Então a eficiência dessa placa aqui na parte da fonte vai ser pior, ela vai acabar dissipando mais calor. O chip que tem nas duas é o mesmo, é o RP2040. Eu acho muito improvável que tenham clonado o chip. Se fizeram isso, falsificaram muito bem, colocaram bonitinho aqui a framboesa. Aqui para cima, a gente percebe que a Pi Pico tinha só um botão, né, que é o botão de boot, né, como eles chamam, que é para selecionar o modo em que você faz a carga do software pela USB. Aqui, além desse botão de boot, tem mais 2 botões. Um botão é o botão de reset, uma coisa que faz bastante falta na Pi Pico. O outro botão é um botão aí de uso geral, aí tá ligado num dos pinos de GPIO, um dos pinos que não estão aqui
usados aqui nos conectores. Aqui no meio aqui a gente tem um LED RGB, aqui chamado endereçável, né? Que também está ligado num outro GPIO, que não é um dos GPIOs disponíveis aqui na beirada, né? Então esse botão e esse LED a mais aqui, eles não interferem no uso aqui dos pinos normais aqui, né? Tem uma última diferença que a gente não consegue enxergar, que é o tamanho da flash, né? O RP2040, ele permite você colocar aí um chip de flash de até 16 MB. O Pipico tem aí uma de 2 MB somente. Esse modelo que eu comprei aqui é de 4. Essa mesma loja aí tinha a opção também do chip de 16. Então, em resumo, certo? Essa plaquinha aqui, ela não é exatamente um clone, né? Porque ela não é igual à placa Pipico. Ela tem algumas vantagens a mais aí, né? Com certeza a possibilidade de ter mais memória é uma coisa, mais flash é uma coisa interessante. Ela tem aqui um botão e um LED. Para alguns projetos isso pode ser interessante, para algumas brincadeiras. O único detalhe é que os GPIOs que eles usaram aqui, o GPIO que não está sendo usado aqui nos conectores, é o GPIO que a Pico W usou, né? Mas acho que isso não é o maior problema. E tem também aqui o USB-C, tem muita gente aí que gosta disso, né? Tá padronizando aí só ter cabos USB-C, então para esse pessoal isso pode ser a vantagem. Do lado das desvantagens, né? Tem o fato da fonte aqui ser uma fonte linear. Acho que para brincadeiras acho que isso não vai fazer muita diferença. E tem essa esquisitice aí dela ser um tiquinho de nada maior aí na largura, né? É bem pequena essa diferença. Eu acho que não vai fazer maiores defeitos, né? O que pode ser para algumas aplicações mais chato é o fato de não ter castellated, né? A gente tem visto por aí algumas bases, né? Algumas placas de expansão, digamos assim, que são construídas para você soldar a Pipico direto. Então essa plaquinha aqui não vai dar ali para soldar direto, você vai ter que colocar ali um conector, barra de pinos e tudo mais. Ok? Então vamos lá, acho que isso é uma coisa muito obrigatória com toda a placa, né? Mostrar o LED piscando. No caso, eu instalei aí o MicroPython, né? Tá rodando um demo que vem aí na própria placa. Fica aí o LED piscando. Eu vou parar aí esse programa, certo? Ele está dizendo aqui, né, MicroPython, versão 1.18. E agora eu vou rodar aqui um programinha que eu tinha, adaptei aí para a placa, que é para ficar piscando ali o LED RGB. Certo? Então, vermelho, verde, azul. As cores não ficam muito boas com essa câmera, mas acho que dá para ver que está mudando a cor pelo menos. Então tá aí só para mostrar que a placa funciona, que dá aí para acessar aí o LED RGB. Bem, então nós vimos aí, né, essa plaquinha. Tem um último ponto que eu não cheguei a falar, que é a questão do preço, né? E aí acho que está talvez a maior surpresa, né, em ver que os chineses conseguiram fazer essa placa mais barata do que a Pipico, né? A Pipico, o preço de lista dela aí é 4 dólares. Essa aí a gente encontrei aí no AliExpress por preços abaixo até de 3 dólares, né? Então eles fizeram alguma mágica aí, né? O chip eles não tem muito o que fazer, eles têm que comprar da Raspberry Pi, mas, sei lá, pela placa, pelos outros componentes, ou seja lá como é que foi, eles conseguiram esse preço aí mágico. Então tá aí, é mais uma opção aí, né? Eu, pessoalmente, ainda prefiro aí comprar dos distribuidores oficiais aqui no Brasil, acho que o preço deles tá bem razoável, você tem aí uma garantia de qualidade aí da Raspberry, mas para quem estiver procurando aí alguma coisa mais barata ou não estiver achando aqui nos distribuidores originais, você tem aí essa possibilidade. É isso.